Não, esse texto que a Sara citou, que a gente conversou muito sobre, foi exatamente sobre isso, que no terraplanismo de esquerda, é a gente negar um cenário que está posto, sabe? Que se a gente não entender que esse cenário ele é dramático, a gente vai deixar o bonde passar e quando o trem fizer a curva, ó, a gente vai cair pela janela. Então, assim, assim o que eu defendo nesse sentido é o seguinte: a gente tem esse desafio aí das redes, tá? Vamos botar como uma trincheira mesmo, de uma guerrilha, uma trincheira nas redes que vai ser 2026, do que está vindo por aí. A gente tem um governo que a gente sabe. Olha só, vocês estavam acompanhando, obviamente, quando fecharam as urnas do primeiro turno. Quando fecharam as urnas, não. Quando saiu o resultado final do primeiro turno em 2022. Algum de nós três aqui da audiência acreditava que o governo Lula conseguiria chegar com alguma tranquilidade até o terceiro ano de mandato, por exemplo? Quando a gente via a configuração do legislativo, era um show de horrores. Era o legislativo mais conservador, ultra-reacionário que já tinha tido na história desse país. Então, assim, a gente sabia o tamanho do desafio que a gente teria. E que de governar não seria... Assim, muita gente... Eu brinquei, pô, se eu fosse o Lula, eu dava uma banana e ia embora, porque nem aceitava essa banana para ele segurar. Ia viver a lua de mel dele, né? E ia ficar com a Janjinha, namorando, fazendo saliência, tomando cerveja, comendo camarão frito na beira da praia. Era muito mais jogo para ele. Era muito mais jogo ele fazer isso, sabe? Do que ficar nessa merda que tá. Mas tudo bem. Então, a gente já tinha um desafio ali que era enorme, que era um desafio enorme. A gente sabe, quem observa a realidade objetiva através dos olhos do materialismo histórico sabe o que está acontecendo. Tá? É simples, a gente entende o que está acontecendo, que a gente está vendo a realidade, como a realidade funciona, quais são, nesse momento, no Brasil, quais são, de fato, as contradições que a gente está vivendo, isso no campo político, social, ideológico, cultural. Então, assim, vamos pensar em críticas ao governo. Óbvio, é muito importante você fazer crítica e que essas críticas vão até além de ser construtivas, elas forcem um movimento. Mas só que o movimento dentro do sistema político que a gente vive hoje é um movimento limitado, cara. Simples assim, a gente só conseguiu votar agora o orçamento de 2025. Ou nem sei se votou ainda, não tenho nem certeza se votou. Estou até mal informado em relação, mas eu sei que não tinha sido votado até mês passado, até semana retrasada. Ou seja, como é que um orçamento é votado praticamente no meio do ano? Ou seja, o que isso significa? Que todo o Estado está paralisado. Por exemplo, quem vive de pesquisa não tem edital de fomento de pesquisa. Está todo mundo esperando poder fazer pesquisa para fazer ciência, é um exemplo, tá? E não tem edital, porque não tem dinheiro. Isso é um problema sério, deixa os pesquisadores putos, deixa, mas a gente tem que saber o que está provocando, quais são as contradições do governo Lula que estão provocando esse movimento, sabe? Então, o que eu penso é o seguinte, diante do desafio que a gente tem pela frente, e que não é um desafio simples, olha, Pedro, eu falo muito isso, tá? No campo, uma derrota do Lula no campo político, ela é trágica. Trágica. Agora, no campo simbólico, é catastrófica. Tá? Não, porque, sabe, assim, é simples. A extrema-direita voltar ao poder depois do governo Lula no voto popular é toda a legitimidade que eles querem. Eles tendo essa legitimidade, tudo que o Trump está fazendo lá fora, eles vão ter legitimidade para fazer aquilo. E o sonho deles é que o Lula seja o Biden, né? Não, e assim, eles estão trabalhando para que o Lula seja o Biden. Eles estão fazendo um esforço enorme por isso, e o governo está muito amarrado por motivos óbvios, por causa da correlação de força, e está tentando fazer movimentos, ao meu ver, alguns certos e alguns equivocados, tá? Assim, mais uma vez eu volto à crítica. A crítica da comunicação não pode ser o governo. Você não pode culpar a SECOM. A SECOM é uma entidade de Estado, é um órgão de Estado. Ela não é propaganda do campo progressista. Não deve, como o Bolsonaro instrumentalizou no passado, a SECOM, o governo Lula não pode fazer isso. E assim... E se tentasse, né, Rei? Seria um escândalo, assim... Seria um escândalo. Não, iam falar que o Lula virou Maduro.
Exatamente, exatamente. Já tem canal Exatamente. progressista de ultra-esquerda, né, que nos ensina a ser esquerda, vendendo a história do INSS como escândalo de corrupção do governo Lula. Avalie se usasse a SECOM, né, Rei? Pois é. Aí, assim, aí a gente pensando no cenário, o que a Sara falou agora. Se você usa a SECOM, você ainda ia apanhar. Tá? Primeira coisa. E outra coisa, eu venho repetindo, o melhor exemplo disso está na denúncia do Gonê, do PGR. Ele mostra que, por mais que o bolsonarismo tivesse o poder sobre a máquina durante os 4 anos de Estado e realmente utilizou quando pôde essa máquina, quando ele sai do governo, ele perde a máquina, as redes bolsonaristas, a base cresce, se torna mais forte. Por quê? Aí chega a crítica não ao governo, mas ao campo progressista, ao campo democrático, porque eles souberam se organizar nas redes. Eles formaram atores, o que lá o Steve Bannon e essa turma lá chamava de avatares, né? Eles formavam avatares, e esses avatares, uns cresciam, outros não, eles iam agregando cada vez mais e formando outros avatares. A esquerda não fez isso. Você pega assim, eu vou citar nominalmente. Vamos pegar a juventude lá do Jones, do PCBR. Vamos pegar a galera da web comunista lá, da Soberana. Vamos botar junto, por mais que briguem, é o JS, é o JC. Ali tem um monte de jovem descolado, um monte de jovem politizado, que sabe conversar, que são jovens assim bonitos na essência do ideal, sabe? Então, por que não se organiza para criar uma rede não em apoio ao Lula? Não é de apoio ao Lula, é de apoio, uma frente antifascista, para começar, e de apoio a uma formação de base. Sabe uma coisa interessante? Precisa. A gente estava falando agora há pouco, né? A Sara falou muito bem. Eles citam o escândalo do INSS já jogando no colo do Lula. A esquerda radical, você falou bem eu gosto muito do Ian. Eu sei dos problemas do Ian, mas eu acho que ele faz vídeos muito bem feitos e tem colocações importantes. É muito bom. Eu consigo, por exemplo, assim, sem ser necessariamente comunista, eu acho, por exemplo, mas aí é a opinião do Pedro, eu entendo porque o campo progressista fica a favor, mas, por exemplo, eu acho explorar petróleo da Foz do Amazonas, eu acho uma aberração. Eu sei porque as pessoas defendem isso, porque tem a questão da soberania do petróleo, e beleza, eu entendo, a gente vai terminar brigados nessa, a gente não vai entrar em um acordo. Só que essa galera comunista podia focar nessas questões, essas sim que realmente merecem crítica do governo, e não apelar para uma coisa abstrata, antipetista barata, que o Kim Paim vai pegar e repercutir. Uhum. E aí eu vi uma coisa bizarra, que é um vídeo do Mauro Lopes no perfil do Bolsonaro. Mas é porque as questões abstratas, Pedro... Isso não é defender aqui na resposta do Rei, tá? Isso não é defender o Lula. Vocês entenderam? Vocês viram como é que é a diferença? Você não precisa ser nem partidário do Lula, mas olha a irresponsabilidade, velho. Até porque tem petista que não apoia a exploração da margem equatorial. Mas, assim, a questão, bater em determinadas questões que são muito abstratas, elas geram mais atenção. Porque elas geram mais, elas produzem mais, elas alimentam o imaginário moral de ser de esquerda, entendeu? Você ser contra absolutamente qualquer... Esquerda Manowar, cara, você vai entender a referência. Esquerda Manowar, total. Porra, Manowar é muito bom, mas tudo bem. Mas tudo bem. Um exemplo, Camilo Santana, que eu sempre uso de exemplo, né? Cara, existe um mantra. Camilo Santana é um vendido da Fundação Lema e tal. A manchete de hoje em todos os jornais aqui do Ceará. O Ceará bateu recorde de estudantes de escola pública inscritos no Enem. Mas o grande problema, o grande foco do PSOL na crítica à educação é o estado do Ceará. O Tarcísio, o Ratinho Júnior, não. É o jeitinho deles, né? O grande foco é o modelo de educação do Ceará. Sim. Pouco importa se o modelo de educação está gerando resultado. De São Paulo tá uma merda. Tá uma merda, né? E assim, o Ceará, ao contrário do que outras pessoas disseram aí na mídia progressista, forma filósofo também, tá? Inclusive, Farias Brito é um grande filósofo cearense, mas tudo bem. Um dos maiores filósofos brasileiros. Mas, ou seja, a gente desenvolve pensamento crítico também, não é só engenheiro formado pelo ITA, não.
Os nossos números são verdadeiros, diga-se de passagem. Mas a crítica ao Camilo Santana, ela gera muito mais satisfação moral dessa turma do que falar especificamente sobre a margem equatorial, que, inclusive, tem uma galera que não escuta a turma do Amapá, por exemplo. Estou tentando lembrar o Capi, o João Capiberibe, né, que foi governador do Amapá, por exemplo, ex-preso político, ex-perseguido político da ditadura brasileira e chilena, inclusive. Ele é uma pessoa que se opõe à exploração de petróleo na margem equatorial, embora ele saiba que isso é um processo que não tem muito que você reclamar, vai acontecer, ponto final. Ninguém escuta o Capi. Ninguém escuta o Capi. Por quê? Porque o conceito de autodenominação dos povos é muito bonito para fora do Brasil. Para dentro do Brasil, não. Quando se trata da região norte e da região nordeste, aí ninguém escuta a gente, não. Mas, assim, de novo, vou ser repetitiva. Gera muito mais atenção na web quando você se opõe a pautas abstratas, como, por exemplo, a educação do Ceará é uma educação vendida para a Fundação Lema. Ninguém sabe especificamente do que se está falando, mas criou-se essa história de que o cearense basicamente aperta parafuso, mas não pensa. Porque, assim, vamos resumir, é uma teoria extremamente racista que foi implementada aí por um determinado paulista, ou determinado partido. Desculpa, Pedro, desculpa. Um determinado partido fomentou muito essa ideia, né? É uma teoria absolutamente racista, mas, assim, as pessoas não param nem para pensar sobre isso. O que importa é a linha moral que divide a pauta da educação de uma turma da esquerda para o PT. E aí vem a questão ambiental, aí vem a questão econômica. Não, debatidos. Essa turma queria um governo de São Paulo, você sabe disso, né? Queria, cara, queria. É basicamente queria. isso. Mas o que eu acho interessante é que, assim, você traz uma questão que, assim, existe xenofobia com o Nordeste dentro da esquerda. Isso existe, tá, gente? É racismo o nome. É racismo o nome da coisa. E tem uma coisa também que chega à beira da irracionalidade, que eu acho que é o seguinte aqui. E eu vou defender um cara que eu critico, tá? Eu entendo as críticas ao arcabouço fiscal do Haddad. Agora, você dizer que é a mesma coisa que o teto de gastos do Temer é você fazer contorcionismo matemático. É um acordo com o mercado? Esse é o problema do arcabouço. Esse é o problema do arcabouço. Ele é um acordo com o mercado. A gente, o governo reformista é isso. Não, que ignora outras coisas na mesa. Porque, assim, eu não vejo essa turma, pelo menos o Davi De Castro não conseguiu fazer uma crítica consistente à reforma tributária. Não consegue fazer nem dentro do partido. Não, e eles estão brigados lá. Mas ele não consegue fazer uma crítica consistente, porque reforma tributária leva tempo, gente. Reforma tributária vai levar 10 anos para fazer. Nem começou. E não pode começar de uma canetada de um dia para outro, senão a inflação vai para casa do chapéu. Mas vem do mesmo balaio, Pedro, vem do mesmo saco de dizer que o governo Lula é neoliberal. Eu tô falando de um paulista, tá? Não tô falando de ninguém do Ceará. Do cara de São Paulo. Vem do mesmo balaio de dizer que o governo Lula é neoliberal. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.